quando o menor autista, o menor, não apenas os autistas, mas o menor com alguma deficiência que se opera no nível mental, um transtorno do desenvolvimento, uma condição assim diferenciada, quando o menor de idade atípico comete um ato infracional, quando ele está em conflito com a lei, o que a autoridade pode fazer? Pode prender? Pode internar? Como é que isso funciona? E se essa pessoa com deficiência pratica um ato infracional equiparável a crime, e ela tem, sei lá, 17 anos, está quase completando 18, ela ainda assim pode ser punida? Pode ser presa? Como é que funciona isso? Quer saber? Aguenta aí que eu já te conto. Muita gente tem essa dúvida. Muita gente que fala que tem que reduzir a maioridade penal, porque diz que quando é menor existe uma impunidade, quando o menor comete um crime e tal. E eu vejo muitos movimentos aí políticos em que as pessoas divergem imensamente sobre esse assunto, né? Se a legislação brasileira prevê suficientemente rigores como consequência para os atos infracionais cometidos por pessoas menores de idade. Tá, eu sei que você não entendeu direito o que é. Por que você não fala crime? Por que é ato infracional? É assim, é porque o crime, tudo aquilo que está no Código Penal, matar alguém, subtrair coisa alheia móvel, qualquer crime que está ali, quando é praticado por uma pessoa menor de 18 anos, a gente não chama de crime. A gente chama de ato infracional equiparável ao crime. Nunca de crime, mas de ato infracional equiparável a crime. Por quê? Porque a política brasileira, ou seja, o Brasil, no estabelecimento das suas diretrizes de política criminal, entendeu que os menores de 18 anos são inimputáveis, ou seja, eles não podem ser responsabilizados criminalmente. Eles não são responsabilizados criminalmente. Por isso, para não dizer que não tem consequência nenhuma, existe as representações por ato infracional. Quando um adulto comete um crime, o Ministério Público oferece a denúncia para punir aquela pessoa pelo cometimento do crime, aplicando a pena correspondente. Quando um menor de idade pratica um ato que é considerado crime, como ele é menor, o Ministério Público vai ajuizar uma representação por cometimento de ato infracional. Qual é o ato infracional? É o ato que a pessoa menor de idade praticou que desobedece a legislação penal brasileira. Ou seja, não existe um código de infrações cometidas por menores. Existe o Código Penal e a legislação penal. Tudo que é proibido na legislação penal, se um menor cometer o verbo, proibitivo, vai ser considerado infração, ato infracional análogo ao crime. Por exemplo, se um menor de idade mata alguém, ele não vai ser processado por homicídio. Ele vai ser processado através de uma representação do Ministério Público por ato infracional análogo ao crime de homicídio e não ao próprio homicídio. Análogo. Por quê? Porque não se aplica a pena de homicídio ao menor porque ele é menor. Mas o que se aplica então? Aplica as seguintes medidas socioeducativas aos menores em situação de conflito com a lei. Calma que daqui a pouquinho eu vou chegar no caso específico, estou só fazendo uma introdução. Daqui a pouco eu vou chegar no caso específico do menor com deficiência que comete o ato infracional. Bom, de saída, pode ser aplicado ao menor a advertência, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviços à comunidade, pode haver a liberdade assistida, semi-liberdade e a consequência mais grave que pode acontecer para um menor em conflito com a lei é a internação. A internação pode se dar em duas situações. Pode ser a internação sanção, que é quando o menor já vem cometendo algumas infrações reiteradamente e ele deixa de cumprir uma obrigação
que ele deveria ter cumprido num processo anterior. Aí, como consequência do não cumprimento, pode haver a internação sanção, ou seja, a internação punitiva. Nesse caso, essa internação pode ter a duração máxima de 3 meses. E tem a internação que decorre do cometimento de um ato infracional com violência e grave ameaça. Veja, o ato infracional, quando a internação se dá como consequência do cometimento de ato infracional, e aí não é uma internação sanção, daqui a pouco eu te explico como é que isso se dá, como é que pode haver uma internação que decorra de um ato ilícito e que não é sanção, que não tem caráter punitivo. Calma aí que a gente já vai explicar isso. Essa internação só pode ocorrer quando o ato infracional for cometido com violência e grave ameaça. Então pode ser vias de facto, lesão corporal, homicídio tentado, tem algumas situações de violência que podem redundar nessa internação. Só que essa internação, sabe qual a função dela? É proteger o menor que está em conflito com a lei. A função dessa internação não é punir. Essa internação é para proteger, é para expor, tirar o menor da sociedade, do convívio, onde aconteceu as circunstâncias que propiciaram o cometimento do ato infracional com violência e grave ameaça e expor ele a um novo contexto onde ele possa aprimorar, a sua personalidade, evitar os conflitos com a lei, ganhar consciência do que está fazendo, para poder voltar reeducado para a sociedade. A ideia é essa, a ideia não é punir o menor, a ideia é melhor preparar o menor para que ele não volte a praticar o ato infracional, para que ele não volte a entrar em conflito com a lei. Então, para que serve a internação que decorre do cometimento de ato infracional com violência e grave ameaça praticada por menor? Em resumo, é o seguinte: essa internação é para proporcionar um ambiente socioeducacional que permita ao educando, o menor que cometeu a infração, desenvolver um novo código de convivência, mas que também lhe ofereça garantias quanto à segurança pessoal, com limites espaciais definidos, que lhe garantam proteção. Então, aqui, pelo menos a justificativa, em teoria, é que essa internação não é punitiva, é para proteger o menor. Claro, nós estamos falando aqui de menor típico, sem deficiência, sem autismo, sem psicopatia, sem transtornos globais do desenvolvimento. Agora, o menor que praticou um ato infracional totalmente motivado em decorrência da sua deficiência. Às vezes ele tem uma deficiência que se opera no cérebro, que por qualquer razão se manifesta nele como surto de agressividade. Um autista, por exemplo, com meltdown. Você vai internar esse cara? A internação, qual que é o objetivo da internação, gente? O objetivo da internação é proteger o menor, reeducá-lo para que ele não volte a cometer atos infracionais e que também ele fique protegido. Você acha que uma pessoa que tem deficiência, que cometeu um ato infracional mediante violência e grave ameaça por causa da deficiência, que essa pessoa vai estar mais protegida e essa medida é mais adequada, estando ele preso, internado num estabelecimento que não oferece terapia, que não oferece nada para que esse indivíduo desenvolva habilidades? Claro que não. Então, essas medidas de internação, elas não se aplicam a pessoas com deficiência que cometeram as infrações por causa da deficiência. Por quê? Porque não adianta, não cumpre a função protetiva e de prevenção a que se destina as medidas socioeducativas ou a medida socioeducativa de internação. Não é adequado a internação de pessoa com deficiência, que cometeu delito por causa da deficiência. Então qual vai ser a medida adequada? Qualquer outra. Diga-se de passagem, até para as pessoas típicas, a medida de internação é a última possibilidade, a última hipótese, a última ratio. A prisão é a última coisa. A prisão com o nome de internação é a última coisa que se faz. Se tiver uma outra coisa, qualquer outra coisa que possa dar o mesmo resultado, que possa dar resultado, você vai adotar essa coisa antes de decidir internar. De modo que, no caso das pessoas com deficiência, é absolutamente
não recomendável a internação. É proibida a internação de pessoas menores de idade com deficiência por cometimento de ato infracional, especialmente quando o ato infracional ocorre em decorrência da própria deficiência. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou bem explicado ou alguma coisa que você gostaria de perguntar sobre o tema de hoje, você pode escrever nos comentários, assim que possível eu respondo. Demais, eu agradeço, espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um joinha e, claro, que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.